Galerinha, seja bem-vindo de volta ao canal. Dando continuidade aos vídeos, a gente fez vários vídeos aí sobre máquina virtual e eu fiquei de mostrar para vocês como instalar o Windows 95 na máquina virtual. Sendo que a forma de instalar na máquina virtual é a mesma forma de você instalar em máquina de verdade. Então, os mesmos problemas que nós vamos ter na instalação dessa máquina virtual, nós vamos ter também em computadores de verdade. Então, o que eu fiz? Já mostrando para vocês aqui na área de trabalho, eu já estou com a ISO, eu dei uma reformuladazinha na ISO, é a mesma ISO que vocês baixaram nos vídeos anteriores. Mas eu dei uma reformulada por quê? Eu até coloquei o nome aqui de DOS Teganet SE, que seria a segunda edição. Já está aqui na minha área de trabalho. Então, por que eu fiz isso? Vamos lá. Eu já vou abrir aqui, sem muito lenga-lenga, VirtualBox, cadê ele? Então, eu já estou aqui, eu vou deixar disponível para vocês baixarem essa segunda edição dessa ISO. Eu estou aqui com o VirtualBox aberto, porém somente com o DOS anterior. Aquela versão do vídeo anterior. Nós fizemos aqui, estou reproduzindo novamente aqui. Você pode fazer dentro dela, só que se você fizer dentro dela vai dar um pouquinho mais trabalho. Por quê? Porque essa ISO que eu estou fornecendo aqui, o Windows 95 que está nela não aceita. Ele não aceita você utilizar a FAT32, por exemplo, e também você não consegue manter o sistema operacional anterior, apesar dele mostrar no setor de boot, quando você liga ela, quando você liga a máquina virtual, aparece para você escolher. Então esse aqui ainda é a versão anterior. Inclusive tem alguns programas que eu instalei, fiz aí vídeo com a proteção de tela, a proteção de tela aí do homem da ilha, o carinha da ilha. Então, essa aqui é ainda a ISO antiga. Você pode fazer nela, mas eu não recomendo. Eu recomendo você fazer o quê? Você cria uma outra do zero. Por quê? Porque vai estar muito fácil. Vai estar muito fácil. Vai ocupar pouco espaço e vai estar muito fácil para você fazer as mesmas coisas que você fazia no anterior. Você vai copiar também os jogos. Claro que o save que você tem na versão anterior vai continuar na versão anterior. Então, você vai fazer o seguinte. Vem no novo. Windows 95. Ou você coloca apenas o Windows 95, como você quiser. Aqui, note que eu estou no Windows 98, no Windows 10, então ele mostra diferente a interface. Tem uma hora que eu estou usando no Linux e agora estou usando no Windows 10. Estou mostrando para vocês no Windows 10, e o Windows 10 e o 11 vão ser parecidos, porque eu acredito que a maioria de vocês vai estar utilizando o Windows. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aqui localizar a ISO já está na minha área de trabalho. Então aqui a área de trabalho. Tem o DOS Teganet, que é anterior, e tem o DOS Teganet segunda edição, que vai estar disponível nesse vídeo para vocês baixarem. Faço o encaminhamento, encaminhei. Sigo adiante. Note que ele está pulando, mandando pular aqui. Eu não quero pular, eu vou seguir adiante. Ele já sugeriu aqui embaixo a versão do Windows 95. Tem outras versões, tá vendo? E se eu fizer no 3.11, ele talvez limite para 540 MB o disco. O 95 vai instalar FAT16 com 2100 megabits. Claro, vai depender do FDisk que você utilizar. Você pode utilizar o FDisk FAT16 ou FAT32, mas ele vai limitar a 2100 MB. Porém, se você instalar o Windows 95 na FAT32 não vai funcionar. Essa versão do Windows 95 é comum. A 95 do Explorer, o Windows 95 e o Internet Explorer, ele já funciona em FAT32. Essa que eu tenho aqui é FAT16. Então, já escolheu, finalizo, pronto, já está aqui. Então, até aí vocês já viram os vídeos anteriores, não tem segredo algum. Criado aqui, você vai em configurações e confere como é que está. Sistema, então você tem aqui a ordem do boot no disquete, você pode desmarcar porque você não vai usar o disquete, está a ordem do boot óptico. Ele já te deu 64 MB aqui, de memória. Memória de vídeo botou 18 MB, isso porque o meu vídeo aqui vai ter bastante memória, mas levando em conta que você vai estar utilizando computadores com pelo menos dual core, e a placa de vídeo, você pode diminuir aqui, se você quiser. Se você achar que sua memória de vídeo vai estar ruim, mas geralmente vai ser o suficiente. Processador, ele já me deu aqui como
processador apenas, considerando dual core. Eu tenho 32 threads aqui, poderia colocar mais processador. Estou levando em conta como se eu estivesse utilizando um computador antigo, né? Um Pentium 2, Pentium 100 MHz, até mesmo 486, eu tenho aqui 486, vou instalar inclusive em 95 nele, instalei em 95 no Pentium 100. Então, vou considerar apenas um processador. A princípio aqui, só conferindo, não estou mexendo em nada, uma CPU, a descrição não importa, isso aqui nada disso precisa mexer. Sistema, está logo abaixo, note que em geral ele mostra tudo. No sistema, ele mostra apenas, note que você muda, ele, olha só, geral, quando você vai descendo, ele vai pulando do lado lá. Então você clicando do lado, você vai direto. O geral mostra tudo. Tá vendo? Então ele vem mostrando direto aqui. Ó. Ele já está instalando aqui o PCNet. Note que nós vamos ter um probleminha com essa placa de rede. Mas eu vou deixar chegar lá dentro para poder mostrar para vocês. Acredito eu que se eu mudar aqui para Intel Pro, já não vai dar problema. Mas vamos fazer primeiro a instalação, que eu já fiz antes de fazer o vídeo, já enfrentei o problema, para mostrar para vocês como corrigir. Ok, então aqui foi só conferir. Não conferi o boot, então deixa eu lá no boot, eu tenho aqui sistema, cadê sistema, cadê o disco? Na verdade vou em armazenamento, desculpe, armazenamento, conferir, tá aqui, ó. DOS já está, porque logo no início ele já mandou selecionar. Eu poderia fazer a troca aqui se eu quisesse, ó. Escolher, ó, acrescentar, aqui na área de trabalho, tá aqui. Né? Então ele já fez no início. Então é muito assistido, é muito fácil utilizar aqui dentro do Windows 10. No Linux eu gosto muito, mas ele parece um pouquinho mais complexo do que esse aqui. Eu não precisava ter clicado OK, porque já está tudo pronto. Então cancelei. Vou iniciar. Então agora, até agora eu configurei apenas a ISO. Vou agora iniciar. Configurei a máquina. No caso agora eu vou iniciar a máquina. Agora é importante que vocês prestem bastante atenção para não ter que ficar voltando o vídeo. Eu gosto de explicar muito bem detalhado para que você fique aí satisfeito com a execução dos vídeos. Eu estou com duas telas aqui, porque tem vezes que joga para cima e eu só estou gravando a tela de baixo. Note que aqui a janela está padrão. Eu vou fechar, desligar a máquina, vou em configuração novamente, vou dar um zoom. Vou dar um zoom no monitor, tem dado certo. Então aqui, ó, quantidade de monitor, o escalonamento, fator escalonamento vai estar 200% para poder a janela ficar maior. Claro que quando eu vou editar eu acabo dando uma ampliadazinha, mas já estou aumentando aqui. Ele abre a janela de forma diferente, mas não importa, basta que você aguarde. Ele já vai jogar aqui na frente para você, tá vendo? Ligando a máquina VM. Ele já poderia estar mostrando, mas ele está ligando ainda. Vamos aguardar. Ele já vai jogar a tela, jogou a tela na minha frente. Fica essa chatice toda hora aparecendo aqui. Ainda não pesquisei como desativar. Iniciando a MS-DOS, note que eu estou com zoom. Estou com zoom. C2 pontos, normalmente não existe a C. Por que não existe a C? Porque eu acabei de criar a máquina virtual e coloquei um disco não formatado. É como se fosse uma máquina do zero. Aqui são os arquivos que estão no boot do CD-ROM, dir/p. Como no anterior, não mudei nada aqui. Só que na letra R, que é o disco da forma que vocês vão baixar, vocês vão ter uma pasta exclusiva aqui, que eu acho que já tinha no anterior, que é a DOS-Win. DOS-Win, na verdade é do-Win. Deixa eu ver se eu coloquei DOS-Win. dir/p. Do Win, porque são arquivos exclusivos para uso na instalação do Windows. Note que aqui dentro eu poderia fazer a instalação da MS-DOS também, normalmente. Você vai ter aqui dentro, dir/p. Essa segunda edição, ela não mudou, peraí, de novo, dir/p, tudo.bat. dir/p, tudo.bat. Eu não mudei nada. A segunda edição, você pode apagar a primeira. A segunda edição você vai ter tudo que você tinha na primeira edição. A única coisa que eu fiz aqui, algumas coisas, foi a modificação para o Windows. Por exemplo, acrescentei, vocês vão ver que tem aí o copia TD, que é o mesmo, copia tudo do anterior, que você vai copiar a MS-DOS, a parte do Windows instalada e todos os jogos. Normalmente. E você tem o copy Win,
que vai copiar os arquivos exclusivos do Windows. Inclusive, ele já vai executar automaticamente, se eu não me engano, no final da cópia, a instalação do Windows. Certo? Vou dizer para vocês o serial do Windows durante a instalação para poder você assistir, para você não pular. Não pule, continue assistindo que você vai ver logo adiante o número de série para você instalar o Windows. Então, recapitulando, tudo que tinha antes continua tendo agora. Você continua a instalar, se você digitar copia TD, você vai instalar a MS-DOS na sua máquina virtual. E copia o Win é para uso do Windows. Só que, independente de qual dos dois você vai utilizar, você vai ter que fazer o quê? Fdisk. Se você tiver em A ou em R, vai funcionar. Você vai criar a sua partição, que não existe. Se você tiver colocado no início DOS, ele vai diminuir o seu disco para 514. Se você colocou o Windows, vai colocar 2100. Então, você criando aqui, ó, você quer configurar a primeira configuração, você quer configurar todo o seu disco para o disco primário, para essa partição? Yes. Pronto, criei. Já está rebootando. Aí está iniciando o CD-ROM, banana, deixei. O CD-ROM está na letra R. Então agora eu já sei que já criei C. Então se eu digitar dir em C, ele vai dizer que está inválido. Por quê? Porque eu criei a partição. Detalhe, isso que está fazendo aqui, você vai fazer em computador de verdade. Então é a mesma coisa. Então você tem que botar um formato em C. Porém, na versão anterior, no vídeo anterior, eu botei por formato /S para copiar o sistema operacional do boot para C, para facilitar a instalação do MS-DOS. Aqui você vai botar apenas formato C sem o sistema operacional, sem o /S, que o /S copia o sistema operacional. Por quê? Porque quando você for instalar o Windows 95, ele vai detectar que existe um sistema operacional e vai abortar. Vou até escrever o nome aqui, Windows 95. Ele não vai aceitar porque são só 8 caracteres. Ele fala que é 11, né? Windows, aqui vai aceitar. Aqui aceita o Windows 95. Aqui aceita até 11 caracteres. Nome de arquivos de pasta que é até 8. Então, 11 caracteres. Ok, aí você vai ver o espaço. Está ali, ó. 2.146.631.000 bytes. Vou converter, vai dar 2.1 megabytes. Então, você já tem agora o seu disco C. Caramba, eu estou explicando tão detalhadamente que eu espero realmente que você entenda, que eu estou tentando ser o mais simples possível. Então, C2 já está criado. Tá vendo? Você já pode começar a sua instalação do 95. Vou em R, porque aqui, lembra de tudo.bat, é aqui que você vai ter os arquivos de lote. Detalhe, se você estiver instalando o Windows 95, só vai funcionar com copy Win. Se você estiver instalando o MS-DOS, você tinha que ter formatado /S para copiar o sistema operacional para ser 2 pontos. Como seria agora para corrigir? Esqueci. Quero instalar MS-DOS com Windows 3.11 e esqueci. Faço sys em C2 pontos. Pronto. Agora C2 tem um sistema operacional. Tá aí, ó. dir/A, dir/A mostra todos. Tá vendo? Esses são os arquivos do sistema operacional do MS-DOS. Mas agora, se você for fazer a instalação do Windows 95, vai dar zebra. Vou fazer só uma experiência. Eu gosto de mostrar. Aqui, ó, o Windows 95, CD, o Windows 95. Note que eu não vou nem executar os comandos normais. Eu vou fazer direto aqui, ó, instalar /im, /is, /id. E durante a instalação, ele já é muito rápido. Muito rápido. Ainda mais que eu estou usando SSD aqui, ele vai dizer que você já possui um sistema operacional. Essa janelinha chata aqui. É bonita essa instalação. Ó, vamos lá. Vamos ver se ele vai, né? Comigo não foi. Ele diz que já existe um sistema operacional. Aqui é a senha que eu vou ocultar por enquanto. Vocês não vão ver. Então, avanço, o nome que vocês quiserem, a empresa que vocês quiserem, avanço. Adaptador de rede, se você marcar, ele vai instalar. Se você não marcar, ele vai instalar também. Mas eu vou marcar. Por quê?
Ele aqui vai instalar a placa de rede do seu computador dentro do Windows 95, vai criar um drive compatível, e a placa de som MIDI e vídeo vai instalar o Sony Blaster. Se você deixar desmarcado, é possível que depois que você terminar a instalação, você tenha que mandar detectar o rádio novamente. Então marquei, bati para avançar, então está analisando o disco rígido da máquina virtual. Muito simples, muito fácil. Note que eu estou com zoom, então talvez você veja a janela um pouco mais, as letras um pouco mais pixelada, né? Mas não está tanto não, tá com zoom, que a minha tela aqui é Full HD. Já vou estar dando um zoom para vocês também aí. 93%, essa partezinha final ele demora um pouquinho mais. Se for no computador de verdade, vai demorar muito mais, né? Um 486 de verdade, essa instalação seria 5 vezes mais devagar, mais lento. Então aqui estamos utilizando um computador. Detalhe que ele bota um processador apenas, mas ele não diz a frequência. Se você estivesse instalando uma máquina de verdade dos anos 90, você estaria com 100 MHz. E aqui ele bota uma CPU, provavelmente de 2.400, 2.500 MHz, que é a velocidade de cada núcleo do meu computador aqui, que chega a turbo 3 GHz. Então, quer dizer, é um supercomputador para a época. Ou seja, eu tenho aqui um computador de 2.500 MHz, para a época em que o padrão era 100, 200 MHz, com 18 MB de RAM, de vídeo, que na época era 2 MB, 4 MB. Estou com 64 MB de RAM, que geralmente o padrão na época é 16, que era o mais barato, né? 16. E geralmente o MS-DOS só reconhece 64. No Windows 95 vai detectar 128 normalmente. Avanço, instalar componentes mais comum. Aqui eu troco o teclado porque o meu teclado aqui é a BNT, eu fiz errado. Não, fiz certo. A tela piscou para mim aqui. Você bate a barra, você leva para alterar num canto e bate Enter, tá certo. Agora Tab novamente, no caso, ou o mouse, né? Tanto faz. Se você clicar com o mouse aqui também, você vai alterar. Basicamente, eu só troco o teclado. Não quero disquete. E avanço. Porque o teclado padrão na época era americano, que não tinha essa cedilha. Você tinha que combinar acento e C para poder fazer essa cedilha. Muito rápida a instalação. Olha aí. Muito rápido, era o sonho. Na época a gente usava disquete, era 1 hora ou mais. No CD-ROM era um pouquinho mais rápido, mas não com essa velocidade toda. Reiniciando, ele manda remover o disquete. Olha só, eu tenho que fazer o quê? Eu vou reiniciar para não interromper a instalação. Aí eu desligo a máquina. Eu não vou ter como pausar aqui. Tá vendo? Ele está botando pelo CD-ROM, pela ISO. Então eu faço o quê? Desligo a máquina, eu tenho que ficar apertando o Ctrl Del para sair aqui. Eu desligo a máquina sem salvar o estado. Vou em configurações e tiro o boot. Eu acho que no anterior também a gente fez isso. Sistema, desmarco aqui, ó. Boot, pronto. Ele já vai botar direto pelo C, que é o disco rígido na máquina virtual. Note que eu estou usando o Windows 10, mas no Windows 11 você vai fazer do mesmo procedimento. Os mesmos problemas que vocês vão ter dentro da máquina virtual aqui, vocês vão ter em qualquer outra versão, porque o problema não é a versão do sistema que você está utilizando, e sim a versão que você está instalando. Então, iniciando em 95, note que conclui a instalação, coisa linda essa imagem para a época, né? Ficava aqui esse fundo bacana. Ele manda você informar o nome, porque como tem rede, você tem que colocar um nome no seu computador. Então, eu vou botar aqui, vou deixar aqui teste canal. Pronto, grupo teste canal. Lógico, uma rede você tem que ter todos com o mesmo nome do grupo para facilitar o encontro para ele se reconhecer. Como o CD-ROM está dentro, né, eu copiei todo o instalador para dentro do C. Por que eu fiz isso? Porque se você não fizer, quando você reiniciar o Windows, ele não detecta o CD-ROM. Ele não vai detectar o CD-ROM, então ele vai pedir arquivos e vai faltar arquivos. Então, você copiando isso no meu modo, né, que eu fiz, você não vai ter problema. Não vou ter impressora. Então, recapitulando, eu copiei o instalador do Windows 95 para dentro da máquina virtual, para poder, na hora que ele reiniciar o Windows, como ele não vai detectar o CD-ROM, não faltar arquivo durante a instalação. Então, por isso que a gente fez isso. Então, ficou muito fácil com o comando que eu executei lá. Nome do usuário, teste, senha. Inclusive, você não precisa ficar com isso aqui aparecendo, ouça o som funcionando. Você não precisa ficar com aquela interface aparecendo, basta que você venha aqui no ambiente de rede, ó, botão direito, propriedades.
e você escolhe aqui o logon do Windows, para ele não ficar toda hora pedindo para você digitar o nome lá ou bater Enter. Vou reiniciar. Ele costuma dar um erro. Não deu ainda. Vamos ver se ele vai dar um erro, que é aí que vem um pulo do gato para corrigir. Ele dá um erro na hora de inicializar o Windows aqui. Até agora não deu ainda. Fechar. Pronto, você já está com o Windows instalado. Olha aqui o CD-ROM. O CD-ROM está aqui. Ó. Por que o CD-ROM está aqui? Porque quando eu copiei o arquivo, quando lembra que copia TD? Copia TD não, copy Win. Eu copiei esses dois arquivos aqui. Ó. Tá vendo? Esse arquivo aqui foi copiado. Na verdade, ele até atualizou o arquivo. Né? E o CD-ROM já está ali, que eu instalei como multimídia. E tem um config Win aqui que instala o MS-DOS. Então, se você sair para o MS-DOS aqui, ó, deixa eu ver se vai instalar. Reiniciar. Ó, o modo MS-DOS. Vamos ver se o CD-ROM vai detectar aqui. Ó, não detectou. Por quê? Porque tem um arquivo aqui dentro, ó, de type config sys. Tá vendo? Tá faltando informação aqui do CD-ROM. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai copiar de novo, porque ele substituiu. Eu já tinha feito essa cópia. Copy Win ali, o copy Win copia tudo. Copy Win copia tudo relacionado ao Windows 95. Como o CD-ROM agora está funcionando, precisa estar funcionando. Eu entro nele. Aliás, não precisa, você pode vir direto aqui. Aqui tem a pasta do Win, tá vendo? Do Win, o Alt Exec, o config sys não está aparecendo, porque você tem que vir aqui, ó, exibir, opções, exibir, mostrar todos os arquivos. Porque o config sys ele considera como um arquivo de sistema, então ele esconde. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se consigo abrir ele para você ver a configuração dele. Ó. Cadê Notepad? Pronto. Tá vendo? Ele vai estar mantendo aqui para você a instalação do CD-ROM no MS-DOS. Então, para funcionar no MS-DOS, você precisa instalar isso aqui. Esse MS-DOS aqui não vai funcionar. Se você quiser até tirar, aqui você pode tirar, mas se você não tirar, não vai dar nenhum problema, porque não vai ter esse programa, o RimSys sim. Então, eu vou copiar aqui esses dois arquivos, copia, e jogo para C. Pronto, colar. Substituo. Pronto. Aí eu vou reiniciar o computador. Vou reiniciar o computador. Aí quando você sai interrompe o Windows e entra no modo somente prompt, ele vai reconhecer o CD-ROM lá. Aí o CD-ROM. Tá vendo? Então você vem aqui o D, aí você vê a sua ISO. Tá vendo? Então se você não fizer isso, se não copiar esses arquivos, ele não vai reconhecer o D, que é o CD-ROM, no MS-DOS. Se eu digitar o Win aqui, ele já entra no Windows. Então eu estou no MS-DOS, na interface do MS-DOS do Windows. Eu saí da interface, ou seja, não entrei na interface, entrei depois. Tá vendo? Tudo que você fez, atualizado aqui. Deixa eu ver, o CD-ROM ainda continua funcionando. Eu vou reiniciar novamente. E vocês vão ver que no início aparece lá a versão anterior da MS-DOS. Como eu não tenho o sistema operacional anterior aqui, tá vendo? Vamos ver se ele vai, o que ele vai dizer. Ó. Ele leu o arquivo, aí agarrou, porque eu não tenho o sistema operacional. Ele foi direto para dentro do Windows. Porque em alguns casos funciona, em outros não. Então se você tiver instalado na sua máquina anterior e mantendo os dois sistemas operacional, pode ser que ele funcione. Mas nos meus testes aqui, ele simplesmente matou a versão anterior. Principalmente na versão Windows 95 OS/2, que é do Internet Explorer. Então aqui, o Windows, tudo aqui, funcionando perfeitamente. Os jogos estão aqui, ó, jogos. Os mesmos jogos anteriores vão ter som. Você vai ter aqui, cadê o Duke Nukem? Duke Nukem é o que a gente usa como padrão. Setup para configurar o som. Se ele não salvar, se ele simplesmente não salvar,
você vai ter que fazer uma coisa diferente. Vamos lá, Sony Blaster. Aqui eu mudo para IRQ5, tá? Porque tá 10 aí, IRQ5. O 8 bits é DMA1, senão o som não funciona, dá conflito. Pronto. Se ele não salvar, eu vou mostrar a vocês como resolver. Mas vamos lá, vamos ver se vai salvar. Som funcionando. E só não tem aquele então o som funcionando. Não vou fazer mais teste de jogo, porque já fiz tudo no anterior. As configurações são as mesmas. Só que no MS-DOS fora do Windows ele não vai funcionar o som, porque a configuração não foi feita no modo MS-DOS, ela é feita dentro do Windows por conta da compatibilidade que o Windows cria. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, botão direito de propriedades. Aqui está tudo funcionando, porém o vídeo não instalou. Ele não instalou o vídeo. Note que aqui, ó, configurações, 16 cores, tá vendo? Se você colocar o monitor Super VGA aqui, ele vai até funcionar. Vou botar aqui um Super VGA 1024-768. Ele vai até dar a resolução, mas vai continuar com as cores comuns. Ó, tá vendo? Aqui, ó, ainda não vai porque vai mandar reiniciar. Mandar reiniciar, vamos ver. Não mandou, vamos lá. Propriedade. Quando é o Windows 98, ele instala os drives XP, aqui não instalou. Então o vídeo está com configuração padrão. Depois, quando eu reiniciar, ele vai voltar com a resolução aqui que eu posso colocar 1024-768. Vamos ver se vai dar. Não deu. No teste que eu fiz, dava para aumentar. Aqui tudo vocês vão fazer normalmente. Deixa eu ver na ISO. Na ISO não tem a proteção de tela. Routers 2 não tem a proteção de tela aqui. Tem até alguns recursos que eu deixei aqui, o DM, CPU. Isso aqui, vamos ver se vai funcionar aqui para eu testar. Vamos lá. Deu erro. Não funcionou. Isso aqui deve ser por conta da versão do Windows. Deixa eu ver aqui. CPU, o WinRack. O WinRack é para fazer configurações. Você pode trocar o nome, também umas bobagens, menu. Você pode mudar o nome de registro. Depois vocês podem brincar aí. Isso é antigo, não sei nem se vão utilizar hoje. Overclock. Aqui no overclock eu consigo ver, não vai dar para ver muita coisa também, porque a frequência do processador, como eu tinha dito para vocês, 2600. Então o processador aqui é violento para a época. Para a época que eu testei, né? O zero fio aqui era para limpar o HD. Cuidado, isso não é para limpar o HD. Tem até aqui um Dell CMOS, caso você tenha problema com a BIOS. Deixa eu ver se ele está aqui dentro. O CPU IT está aqui, ó. Não vai funcionar. Dell CMOS.info. Isso aqui é um vírus, tá? Que o I Love You é um vírus. Na verdade é um antivírus. Ele mata o vírus I Love You. Ele deveria ter aqui dentro um outro comandinho que era para limpar. Ele limpa BIOS. O Dell CMOS aqui, ó. Não estou achando. Talvez ele tenha matado pensando que era vírus. Dell CMOS. Não, enfim. Tudo funcionando, DM para limpar. Tem um vídeo aí, vou deixar para vocês como formatar HD. Nesse caso, máquina de verdade. Aqui no Windows não vai adiantar. Dentro da máquina virtual. Eu pensei que eu tivesse colocado aqui dentro as proteções de tela. Não coloquei. Vou deixar disponível para vocês depois aí. Certo? Então é isso. Agora, uma informação importante. Se você vier a ter problema, no meu aqui não deu. Ele tinha que ter dado um erro, não deu. Se você vier a ter problema de compatibilidade, deu uma tela de erro, não entrou. Talvez entre algum desses dispositivos aqui com esse símbolo, como se fosse... Na verdade, vai entrar com símbolo conflito. Aí você tem que vir em desempenho, sistema de arquivo, solução de problema, vocês marcam isso tudo aqui. Aí você vai resolver o problema do travamento. Não deu comigo. Nos testes deu. Talvez eu tenha feito alguma coisa diferente do anterior, da instalação que eu fiz aqui. Mas no meu anterior ele deu uma mensagem de erro, que é comum em computadores novos, erro de proteção do Windows. Agora não deu. Alguma coisa que eu deixei de instalar ou instalei antes que causou o erro. Então, ele não deu erro. Se ele der mensagem de erro, falha de proteção do Windows ou erro de proteção do Windows, você vem aqui no meu computador, propriedades,
sistema de arquivo, solução de problema e marque isso tudo aqui. Aí ele resolve esse problema. Eu não percebi nenhuma diferença de desempenho. Ele vai continuar funcionando normalmente. Ele dá alguma incompatibilidade de drivers. Na placa de rede aqui, no meu lá deu conflito de rede. Aqui já não deu, a AMD. Engraçado, foi a mesma máquina. A diferença que eu fiz no Linux. Não sei se isso pode ter influenciado. Mas no Linux, eu tive um probleminha com a placa de rede e tive um probleminha de conflitos que não permitiam entrar no Windows. Detalhe, eu esqueci de falar, você tem que entrar no modo de segurança, ou seja, para você desativar aqueles dispositivos, você tem que fazer o quê? Reinicia a máquina. Claro que vai travar, você vai ter que fechar a máquina, abrir de novo. Você tem que apertar F8 e escolher modo de segurança. Aí no modo de segurança você consegue entrar no Windows, quando dá aquela tela erro de proteção do Windows. Você entra no Windows, ele vai desativar todos os recursos, inclusive, deixa eu ver se o CD-ROM também desativa. Desativou também o CD-ROM. Aí você vem aqui, propriedades, e ele já entra com tudo no modo de compatibilidade. Então, se ele entra no modo de compatibilidade, basta que você venha aqui e marque essas opções aqui. Você marcando essas opções, você vai estar mantendo ele no modo de compatibilidade. Aí você vai funcionar com o Windows normalmente. Não deu problema aqui, eu queria que tivesse dado. Se der, novamente comigo em algum outro teste, eu faço um vídeo e faço, né, boto aí, publico para vocês verem o problema acontecendo e a solução. Aqui funcionou perfeitamente. Diferença, usei na versão do VirtualBox no Linux. Agora estou usando o VirtualBox no Windows 11, Windows 10. Show? Então é isso. Agora é só vocês se divertirem. No meu caso aqui, eu vou desligar por fora, porque se você mandar desligar normalmente, ela não vai desligar porque ela é uma máquina virtual. Se você mandar vir aqui iniciar desligar, ela vai parar. Costuma às vezes aparecer o desligar, né? Você pode desligar corretamente sua máquina ou fica agarrado nessa tela aí. Aí você, ó, desligou. Ela costuma agarrar, ela não desliga, porque é uma máquina virtual. Ela desligou e saiu. Mas se ela travar ali, você simplesmente manda desligar e não salvar o modo normal. Então, você tem duas formas de fechar ela. Ou você sai desligando o Windows normalmente, e se ele sair, ok. Se não sair, você vem aqui fora e manda fechar. Clicando em cima dela, não salva o estado atual. Certo? Então, eu espero que tenham gostado aí. Vou fazer um próximo vídeo depois mostrando como funciona o CD-ROM, como você vai acessar o CD-ROM de verdade, fora da máquina, ao invés de ser a ISO. Espero que tenham gostado aí. Se inscreva no canal, caso não tenha sido inscrito. Deixa o like. Fique com Deus e até a próxima.